Você está aí, não está? Mais uma noite, mais uma busca. Essa sensação de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Essa urgência de provar que você é suficiente, mas a voz lá dentro nunca se cala. Aquele vazio que aperta, a vergonha de não ser o bastante, que você nem sabe de onde veio. Eu sei, e talvez, só talvez, eu saiba por quê. Porque eu vivi isso, por décadas. Eu sou o William, tenho 77 anos. E não sou nenhum especialista em nada, a não ser em viver. Em errar, em aprender, e em finalmente entender algumas coisas que a vida me gritou por muito tempo. Passei a maior parte da minha existência correndo atrás de coisas que eu achava que me preencheriam. Diplomas, cargos, carros, casas. Conquistas que, na superfície, gritavam sucesso para o mundo. Mas por dentro era um deserto. Levei décadas para sequer entender a pergunta certa, quanto mais a resposta. A dor do vazio era maior que o medo de olhar para ela. Cheguei a um ponto onde a exaustão era tão grande que eu não tinha mais forças para correr. E o que encontrei, a duras penas, é o que eu queria ter ouvido aos 30, aos 40, aos 50 anos. Não é uma fórmula mágica, não é um atalho. É um reconhecimento de onde viemos, do que carregamos, e do que, finalmente, podemos soltar. Nós fazemos isso, não é? Todos nós, de alguma forma. Acordamos, nos vestimos, encaramos o dia com uma armadura invisível, pesada, que mal conseguimos carregar. Corremos atrás de algo que nos dê valor, que nos faça sentir vistos, importantes. Seja no trabalho, na família, nas amizades. Buscamos a validação em cada olhar, em cada palavra de aprovação. E quando conseguimos, quando o mundo aplaude, a gente espera aquele alívio, aquela paz, mas ela não vem. Em vez disso, vem um silêncio, um eco. Uma dor sem nome. Uma culpa por não se sentir feliz com o que se conquistou. E a vergonha de admitir isso para si mesmo, porque parece que você está sendo ingrato, fraco. É um ciclo que consome, e que a gente repete sem saber por quê. Meu pai, ele não era um homem cruel no sentido óbvio. Ele era, distante, frio, um homem de poucas palavras, e as que vinham, geralmente, eram para corrigir ou criticar. Eu era um garoto de uns 8 anos, e lembro de ter ganhado um prêmio na escola, um certificado de bom comportamento por ter ajudado um colega. Corri para casa, todo orgulhoso, segurando aquele papel amassado. Ele estava lendo o jornal na poltrona da sala, a luz fraca do abajur criando sombras. Eu estendi o certificado para ele, os olhos brilhando, esperando um elogio, um sorriso. Ele pegou, olhou por um segundo, e sem tirar os olhos do jornal, disse: "Bom. Não fez mais que a sua obrigação." E me entregou de volta. Não um sorriso, não um abraço, apenas, obrigação. Eu aprendi ali, naquela sala, com aquele jornal entre nós, que o amor, a aceitação, eram coisas que eu tinha que conquistar, sem nunca parar. Que eu não era suficiente por ser eu. Que meu valor era medido pelo que eu fazia, não pelo que eu era asterisco. E a cada elogio que não vinha, a cada crítica que chegava, a vergonha se instalava. A raiva contida, porque eu nunca podia questionar. Eu só tinha que tentar mais. Ser mais. E essa pressão me acompanhou por toda a vida. Anos depois, aos 55, eu estava no topo. CEO da empresa que eu tinha ajudado a construir, desde a pequena startup. Um escritório com vista panorâmica da cidade, um carro importado na garagem, a conta bancária robusta. Recebi um prêmio de empresário do ano, numa cerimônia de gala, com aplausos e flashes que cegavam. Discursei, sorri, agradeci. Era o ápice de tudo que eu havia perseguido. Naquela noite, voltando para casa, na escuridão do meu sedã de luxo, eu me olhava no espelho retrovisor e não via nada. Aquele William de 8 anos, com o certificado amassado, ainda estava lá, esperando o reconhecimento que nunca vinha. Não sentia alegria, não sentia orgulho, apenas um vazio profundo, gelado. Uma exaustão que pesava nos ossos. Era como se eu tivesse escalado a montanha errada, ou chegado a um destino que não existia. Tudo o que eu achava que me preencheria, que me faria finalmente suficiente, era apenas ar. Uma dor sem nome, insuportável, porque eu não podia reclamar. Eu tinha tudo, e por isso, a vergonha de sentir aquele vazio era ainda maior. E esse padrão, ele não ficou só no trabalho. Ele se infiltrou em tudo. No meu casamento, eu buscava a validação da minha esposa, esperando que ela preenchesse aquele buraco, que me dissesse que eu era bom o suficiente. Mas eu não sabia receber, não sabia dar de verdade. Era uma transação, uma troca de expectativas.
Com meus filhos, eu repeti sem querer o que eu recebi, sem perceber o dano que causava. Eu queria que eles fossem melhores, que tivessem sucesso, porque isso, de alguma forma, me faria sentir um pai melhor, um homem mais completo. Eu os elogiava pelo desempenho, mas esquecia de validar quem eles eram, de estar presente. E nas amizades, eu sempre fui o resolvedor, o forte. Nunca o que precisava de ajuda. Nunca o que podia ser vulnerável. Porque vulnerabilidade era fraqueza. Era não ser suficiente. E isso só aprofundava a invisibilidade que eu sentia, mesmo rodeado de gente. A solidão, camuflada pelo meu papel de pilar. A dor de não ser visto por quem eu realmente era, nem por mim mesmo. Eu tenho amigos da minha idade. Alguns, como o Carlos, que ainda está na ativa, aos 78, ele vive para os negócios, para a próxima aquisição, para provar que ele ainda tem o que é preciso. O olhar dele ainda tem aquela urgência, aquela inquietação que eu conheço bem. Nunca está em paz. Ele fala do futuro, de novos projetos, mas nunca do presente, da calma. E tem o José. O José foi meu sócio por anos. Ele era parecido comigo, mas um dia, depois de um infarto leve, ele simplesmente parou. Vendeu a parte dele, diminuiu o ritmo da vida. Hoje, ele passa as manhãs regando as plantas do jardim, conversando com os netos, sem pressa. Ele me liga para contar sobre um passarinho novo que apareceu no quintal. Pequenas coisas. O olhar dele é diferente. Tem uma calma, uma presença que irradia. Ele não é mais o empresário José. Ele é só o José. E o que ele irradia não é sucesso, é suficiência. É como se ele tivesse finalmente encontrado o ponto onde a corrida não precisa mais existir. A gente confunde liberdade com poder. E suficiência com ter. Eu confundi. Mas liberdade não é ter o poder de fazer tudo o que você quer, ou de controlar tudo ao seu redor. É ter a permissão de não fazer o que você não quer, de não provar nada para ninguém. É respirar. É a leveza de ser quem você é, sem máscaras, sem o peso da expectativa alheia. Suficiência não é a soma das suas conquistas, ou a quantidade de dinheiro na sua conta. É a certeza de que você, exatamente como é, com suas falhas e suas vitórias, é inteiro. É a paz de não precisar mais preencher um vazio interno com coisas externas. É a presença. Estar aqui, agora, com o que você tem, com quem você é, sem a corrida. Sem a vergonha. É um estado de ser, não um destino a ser alcançado. É um porto seguro dentro de você. E por que a gente continua nessa busca incessante? Porque lá no fundo, tem um medo. O medo de que, se pararmos de correr, se pararmos de provar, vamos descobrir que somos mesmo insuficientes. Que o pai tinha razão. É a voz antiga, a voz da vergonha, que ainda sussurra que a gente não vale nada. E essa voz nos empurra para fora, para buscar validação em cada novo projeto, em cada novo relacionamento, em cada nova compra. Mas o buraco que tentamos preencher é interno. É uma ferida antiga. E não importa o quão grande seja o troféu, o quão alto seja o cargo, o quão caro seja o carro, ele nunca vai caber nesse buraco. Ele nunca vai silenciar aquela voz. É como tentar curar uma sede interna bebendo água do mar. Só piora. Então, eu te digo, você pode parar. Você tem permissão para parar de correr. Permissão para olhar para dentro, para aquela dor sem nome, para aquela vergonha que te acompanha. Não é fácil. É assustador. Mas é o único caminho para a liberdade que você tanto busca. Comece pequeno. Olhe para si mesmo no espelho, e apenas reconheça a presença. Sem julgamento. Apenas sinta. E se isso tocou você, se fez alguma coisa ressoar aí dentro, talvez você conheça alguém que precisa ouvir isso também. Não para mim, não para este vídeo, mas para ele. Para que ele possa, talvez, encontrar um pouco de paz. Um pouco de permissão para parar de correr. E começar a ser.